Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, aparentemente Estevão será a próxima venda, a próxima joia a deixar o clube, mas vai demorar um pouquinho ainda, tá? E o interessado é o Chelsea da Inglaterra, olha, e com cifras consideráveis, mais de 350 milhões de reais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Mas tem outros interessados. A venda ainda não está sacramentada, mas é óbvio que o staff do jogador, o empresário André Cury e a família do atleta entendem que o Chelsea pode ser uma boa saída, por se tratar da Premier League, a principal liga do mundo, a possibilidade dele crescer e amadurecer ainda mais e com os valores envolvidos na negociação. Mas tem outros interessados, o Arsenal, o Bayern de Munique, o PSG, todos eles já demonstraram em algum momento o interesse no Estevão. O Palmeiras sabe, tinha a ideia de que assim que ele chegasse no profissional, as propostas iriam aparecer. O Chelsea saiu na frente, correu antes e ofereceu inicialmente valores que até não agradavam tanto o Palmeiras. E o Palmeiras foi fazendo o jogo duro e negociando. Mais ou menos bem parecido do que aconteceu com o Endrick. O Palmeiras ouviu bem as propostas, foi tudo conversado com a família do jogador. Houve uma disputa até entre Real Madrid e Barcelona, muito clara naquele momento, com os jornais que inclusive falam mais das equipes, né? O Mundo Deportivo lá na Catalunha e o Marca da Espanha, que fala mais e trata mais do Real, mais da causa merengue, digamos assim, colocando o Endrick na capa, fazendo entrevista com eles, quase como uma disputa midiática para saber quem levaria o moleque. Até que ele decide a proposta do Real Madrid, ele, o Palmeiras, todo mundo, e acerta o negócio ainda com 16 anos. E aí ele, enfim, está menos de um mês aí para deixar o Palmeiras, porque vai para a Copa América, provavelmente convocado, e depois se apresenta lá no clube madrilenho. Agora, o Estevão, ele sobe depois, né? Porque ele já tem 17. Ele completa 18 anos em abril do ano que vem. E ele vendido agora, ele só sairia depois de completar 18 anos. Só que 18 anos ele fará entre as janelas. Ou ele vai no final do ano e já começa a se adaptar, ou ele consegue ficar até o meio do ano que vem. No meio do ano que vem, tem um Mundial de Clubes, o Super Mundial, que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Que o Palmeiras, por ter conquistado o Libertadores recentemente, estará presente. E é aquele Mundial com vários clubes europeus, 32 times, clubes, né? Num mês, no meio da temporada, uma loucura, o Super Mundial de Clubes. Ele talvez consiga, por conta desse prazo, né, participar com o Palmeiras e só depois se apresentar ao Chelsea ou qualquer outro clube. Mas isso é uma questão futura para a gente pensar. Nesse momento, é saber quais são os valores envolvidos. O Palmeiras detém só 70% do Estevão, isso é um problema. Mas também é verdade de que as cifras envolvidas podem fazer com que o Palmeiras arrecade muito mais. Por exemplo, assim como o Endrick foi vendido por um valor inicial fixo de cerca de, acho que 30, se eu não me engano, 30 milhões de euros, e depois mais uma bonificação, além dos impostos na operação, né? Cerca de 12 milhões de euros na operação, o imposto. Mas 25 de bônus e 30 milhões, acho que esse é o montante, né? Fixos para o Palmeiras. Só que o Palmeiras até hoje, nos bastidores, entende que talvez tenha vendido o Endrick barato, porque o Endrick depois se afirmou ainda mais e pela badalação, por tudo que ele promete, o Palmeiras entende que poderia conseguir um dinheiro maior. Nesse caso com o Estevão, o Palmeiras está bem tranquilo. Primeiro porque sabe do assédio, sabe do interesse, sabe o quanto o jogador é uma joia realmente e mesmo detendo 70%, isso é muito fácil de negociar. O Palmeiras chega com o jogador, e é o jogador que tem 30%, e fala para ele, bom, eu quero 40 milhões de euros, por exemplo, né? Pelos meus 70%. Vamos supor que o clube ofereça 50 milhões, 55, 60 milhões de euros para levar o Estevão. O Palmeiras chega e fala assim, tá bom, eu quero 50 milhões de euros pelos meus 70%. Os outros 10, vamos supor, você fica aí pela fatia dos teus 30%. Isso é muito comum. Nem sempre a porcentagem ela corresponde necessariamente ao valor, né, ao valor condizente daquela porcentagem. Muitas vezes é uma negociação. E também o Palmeiras pode muito bem arrecadar pegando um bom valor fixo, que é o que está se falando, cerca de 40 milhões fixos de euros, e depois mais 20, 25 por metas estabelecidas. E aí
o Palmeiras vai ficar, mesmo que parcelado, vai ganhando um bom dinheiro com o Estevão daqui para frente. O fato é, esses valores aproximados, eles ficam na casa entre 330 e 350 milhões de reais. É muito dinheiro. O Endrick, na operação total da venda, saiu por 400 milhões. O Vitor Roque também foi muito bem vendido, por 70 milhões de euros também, para o Barcelona, e até está, né, numa situação lá não sendo utilizado pelo Xavi, o empresário está meio bravo. Mas, enfim, são joias brasileiras que podem ter esse valor de mercado. E o Palmeiras sabe que tem um jogador, tem uma base, que tem, já por ter vendido outros jogadores recentemente, o mundo olha para a base do Palmeiras, entende que dali sai coisa boa, mais ou menos a fama que tinha ou que tem a base do Santos, né, historicamente, de que ali a água é diferente, de que ali a preparação, a estrutura, tudo está sendo diferente no Palmeiras nos últimos anos em relação à categoria de base. Isso aumenta o preço. Isso faz com que aumente, não o preço, o valor da mercadoria, né? Colocando de uma forma até grosseira no mundo do futebol. Então, os clubes do exterior, eles sabem disso. E eles vão ter que pagar. E eles vão ter que pagar porque o Palmeiras também não está precisando, não está desesperado para querer vender. Vai querer fazer uma boa venda e vai fazer. Gente, é muito dinheiro. Mas é o que deve acontecer. O Chelsea tem, apesar de não ter um histórico, né, de um clube muito formador, de aproveitamento de jovens, repito, é um clube da Premier League, é um clube em que o jogador entende que pode chegar e fazer carreira, e construir carreira. Porque normalmente, né, a gente sabe que hoje, né, tem os clubes espanhóis, tem os clubes da Premier League, né, mas aí tem o Manchester City e tal, o Chelsea, mas o Chelsea tem muito dinheiro. E o Chelsea pode investir e pode fazer do Estevão um jogador muito maior ainda. O que vocês acham? Ele deve aceitar a proposta do Chelsea? Sai agora, sai na metade do ano que vem? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!